Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. E uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam no limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Bom dia, juventude. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos juntos na Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição 9, a conduta do crente no mundo, baseado nos capítulos 5 e 6 de Efésios. Mas agora nós vamos estar lendo Efésios capítulo 5, versos 15 e 16. E diz assim a sua palavra: portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela tua palavra, que o Senhor venha a falar aos nossos corações nesta manhã, e que estejamos prontos para ouvir, e que sejamos, Senhor, praticantes daquilo que ouvirmos, para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a conduta do crente no mundo implica em uma vida com Deus, onde sejamos imitadores de Deus como filhos amados. Por isso, não há sentido em viver com Deus e ter práticas que desagradam ao Senhor. Práticas tais como imoralidade sexual, do grego porneia,
Impureza, que se refere à prática do sexo fora dos padrões de Deus. Cobiça, que é desejar ter alguém ou algo que não lhe pertence. Obscenidade ou conversa torpe, são conversas repletas de lascívia, duplo sentido ou intencionalidade de provocar luxúria. Chocarrices ou piadas imorais, são piadas sujas e vocabulário vulgar. Paulo chega a ser incisivo sobre isso em Efésios capítulo 5, verso 5. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. A ira de Deus vem sobre as pessoas obstinadas em viver segundo os impulsos mais primitivos. Por isso, a recomendação bíblica é andar segundo os filhos da luz. Efésios capítulo 5, versos 8 a 13, diz assim: Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Assim, a recomendação bíblica é viver na luz, que é viver em bondade, justiça e verdade. Somos filhos da luz, e isso implica em 4 verdades para os discípulos de Jesus. Primeiro, vivam como filhos da luz. Aqui é viver um estilo de vida prática que enfatiza sua relação com os valores do reino de Deus e não uma atitude simplesmente esporádica. Segundo, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, como diz o verso 10. Nós devemos viver em função de agradar a Deus. A sensibilidade espiritual se adquire investindo tempo com o Senhor. Por isso, Paulo também vai dizer à igreja da região da Galácia, em Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Terceiro, não participem das obras infrutíferas das trevas. Verso 11. Ser santo quer dizer separado. Apesar da nossa carne, de um mundo sedutor, e o diabo sendo ardiloso e sagaz na tentativa de nos fazer cair, a recomendação é de se afastar do mal. Romanos capítulo 8, versos 4 a 8, diz assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quarto, falem sobre a luz em nosso mundo, como diz o verso 11. Pregar a palavra de Deus é trazer a luz da palavra de Deus em confrontação com as práticas das trevas. Como denunciar as práticas das trevas ao mundo? Falando o que incomoda as trevas, falando do evangelho e do comportamento que o evangelho exige de cada cristão. Isso é falar da verdade ao mundo e, ao mesmo tempo, denunciar as trevas, porque a verdade incomoda as trevas, traz desconforto para quem vive de forma errada e sem conformidade com os padrões de Deus. A melhor maneira de se combater as trevas é falar da luz. Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém? Mas, em segundo lugar, a recomendação bíblica é a necessidade de estarmos atentos. Efésios capítulo 5, versos 14 a 20, diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Senhor Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, a vida cristã, irmãos, é dinâmica e não permite inércia. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Aqui é uma exortação paulina. Essa é a deixa para nos ensinar que não podemos nos comportar como os mortos, pois a vida cristã ela é palpitante. Paulo enfatiza aos filhos de Deus a viver como sábios na administração do tempo, aproveitando esse tempo da melhor maneira possível, porque os dias são maus. E através do relacionamento com Deus, iremos compreender a vontade de Deus, tendo a certeza de que ela, a vontade de Deus, é a melhor coisa que pode acontecer a um cristão. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em Efésios capítulo 5, verso 18, o texto diz que uma vida embriagada de vinho traz vários problemas. No entanto, alguém não se embriaga apenas com bebidas alcoólicas, mas igualmente com trabalhos, hobbies, dinheiro, sexo, entretenimento, paixão e coisas semelhantes a estas. Mas o mesmo verso 18 vai recomendar enfaticamente: mas enchei-vos do Espírito. Ser cheio é estar sob o controle total do Espírito de Deus. É a garantia que as coisas do mundo não vão despertar em você a sua atenção. Neste ponto da carta, Paulo volta a sua atenção para as famílias e o seu comportamento cristão num mundo sem Deus. Para que esse estudo seja relevante para vocês, jovens, é importante ouvi-lo com seriedade. Para aqueles que são solteiros, o tenham como um alerta para uma futura vida em família. Já para os jovens casados, que vocês possam praticá-los a fim de testemunharem ao mundo que Jesus Cristo é capaz de coisas extraordinárias na família e que o melhor modo de viver em plena felicidade não é o modo do mundo, mas o modo bíblico. Que os jovens casados pratiquem tais ensinos agora, antes que chegue a maturidade dos anos e percebam que deveriam praticá-los quando jovem. Assim, o terceiro ponto do nosso estudo é a orientação para a vida conjugal. A vida conjugal seria diferente se os casais atentassem para a palavra de Deus. O Criador estabeleceu uma ordem em sua criação que continua valendo até hoje. Para Paulo, ela não é uma estrutura de dominação ou opressão, mas algo maravilhoso criado por Deus para o viver comum em alegria e felicidade. Paulo, para enfatizar seu ensino, compara o homem e a mulher com Cristo e a sua igreja. Então, ele primeiro fala para as esposas, lá em Efésios capítulo 5, versos 22 a 24, que diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Irmãos, hoje existe uma hermenêutica tendenciosa para a interpretação deste texto, pois muitas mulheres se sentem desconfortáveis e diminuídas no seu papel no lar. A liderança deve ser compartilhada, mas para o Criador, o líder é o marido. Submissão é pôr-se como auxiliadora na missão do outro. Não é algo inferior ou menos importante. Ser ajudadora idônea não é uma patente menor. O Salmo 54, verso 4, fala que o Senhor é o seu ajudador, o ajudador de Davi. E isso não quer dizer que Deus é inferior a ele. Pelo contrário, Deus é infinitamente superior ao salmista, que era, nesse tempo, o futuro rei de Israel. A expressão como ao Senhor, no verso 22, significa por amor, com confiança e alegria. Em segundo lugar, Paulo agora vai falar para os maridos. Efésios capítulo 5, verso 25 e 29 diz o seguinte: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Alguns têm uma visão superficial desse texto
reduzindo a submissão da esposa e a autoridade do marido. Mas isso é ignorar a intenção do ensino bíblico. Para Paulo, o marido precisa ser o provedor do bem-estar da esposa, como diz o verso 23. A alegoria que Paulo faz do que Cristo fez pela igreja como cabeça nos traz o ensinamento de que houve um envolvimento total pelo bem-estar da igreja. O marido, da mesma forma, precisa ter esse mesmo envolvimento pelo bem-estar da esposa. O marido precisa amá-la como Cristo. Cristo amou a igreja de maneira incondicional e profunda ao ponto de morrer por ela, mesmo sabendo que ela não era perfeita. A esposa, ela não é perfeita, mas o marido precisa amá-la de forma incondicional ao ponto de morrer e sofrer por ela se for necessário. O marido também precisa promover a santificação da sua esposa pela palavra, como diz o verso 26. Cabe ao marido a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus à sua esposa como sacerdote do seu lar. E não se ensina a palavra de Deus apenas de forma teórica, mas com vida transformada, para que a sua esposa também seja transformada dia a dia pela palavra, tornando-a santificada para o Senhor. Essa é, sem dúvida alguma, uma grande responsabilidade para o marido. Mas a tarefa dele não acaba. O marido também precisa apresentá-la gloriosa, como diz o verso 27. Uma mulher bem amada é radiante, brilhante e intensamente alegre. Quando diz nem ruga ou defeito, não significa que a sua mulher não irá envelhecer com o passar do tempo, mas significa que você, como marido, não irá provocar o seu envelhecimento precoce com sofrimentos desnecessários provocados pela sua falta de responsabilidade com a família. O seu amor pela esposa, com o passar do tempo, será tão forte e intenso que ela sempre será apresentada por você de forma gloriosa. Percebam que isto está além das roupas, dos cabelos, das joias, da maquiagem que se usa, mas é um estado de espírito. Olhando sobre essa perspectiva, é maravilhoso seguir e obedecer à risca a palavra de Deus no casamento, não é verdade? Mas ainda, falando sobre família, Paulo vai dar algumas orientações para os pais e filhos, lá no capítulo 6, versos 1 e 4, que diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei os vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Irmãos, as relações entre pais e filhos no mundo de hoje estão em colapso, visto que a direção bíblica tem sido colocada de lado em nome de uma pseudo-liberdade, de uma privacidade digital exigida e uma individualidade sendo manifestada e reivindicada cedo demais, quando ainda os filhos deveriam estar na dependência dos pais. Veja bem, irmãos, a obediência aos pais é uma marca dos que nasceram em Cristo. O primeiro mandamento com promessa nos direciona à obediência, a respeitar, a tratar os pais com amor e alta consideração para usufruir de bons e longos dias na terra. Em contrapartida, os pais que servem ao Senhor devem criar seus filhos em amor, sobre a instrução de Deus. Os pais não devem proteger seus filhos de forma exagerada, nem centralizar suas vidas em torno deles. Os pais também não devem tratá-los com parcialidade, com palavras de maldição, com favoritismo de um pelo outro. Os filhos precisam ser criados com limites bem delimitados pelos pais, sendo sempre presentes, tratando-os com amor, respeito e dignidade. Os pais que seguem a palavra de Deus e não as orientações liberais do mundo, com certeza vão desfrutar no futuro dos frutos abundantes que serão colhidos com grande alegria. Mas o último ponto da revista trata de um assunto bem rapidamente, que são as orientações para as relações de trabalho. Está em Efésios capítulo 5, versos 5 a 9, que diz: Quanto a vós, outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo-o de coração à vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Irmãos, aqui Paulo apresenta 3 princípios
que acabam com qualquer tipo de exploração. A boa vontade, no verso 7, a justiça, no verso 8, a igualdade, no verso 9. Esses princípios se aplicam a qualquer tipo de relação no trabalho. Quem trabalha deve ter respeito, sinceridade, ter honestidade e ter boa vontade. E no verso 9, vai encerrar estas orientações com a palavra "e vós, senhores". Ou seja, Paulo não trata apenas do comportamento dos empregados, mas também dos empregadores. Aqui os chefes e donos de empresa, com a identidade de Cristo, deverão agir sem prepotência, sem ameaças e sem arbitrariedade. Não se deve usar o poder nem a autoridade que se tem para manipular ou explorar a vida do outro. Assim, para terminar, Paulo conclui a sua carta exortando seus leitores a se fortalecerem no Senhor e na força do seu poder, no verso 10 do capítulo 6. E Paulo nos exorta a vestir as armaduras de Deus, comparando-as com a armadura romana de guerra, onde ele entende que vivemos uma guerra espiritual constante, diária, e que tal guerra espiritual só pode ser vencida com armas espirituais. Por isso precisamos entender que a posição da igreja não é passiva ou apenas de defesa, mas de ataque também, no sentido de que avançamos nesta guerra com oração, cheios do Espírito Santo, pregando a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e com certeza não tem prevalecido, porque nós estamos aqui hoje. Portanto, nesta guerra, irmãos, é importante afivelar o cinto da verdade em sua cintura. A verdade pode até ser combatida, mas nunca derrotada. Segundo, nos vestir com a couraça da justiça. Não a nossa justiça, mas a justiça de Cristo. E o Senhor satisfez toda a justiça em nosso favor na cruz do Calvário. É Ele quem nos justifica. Terceiro, calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. A ideia clara que as sandálias nos dão é que o cristão precisa estar envolvido, em movimento, caminhando, pregando e contribuindo na pregação do Evangelho no mundo, e estar preparado para isso. Quarto, empunhar o escudo da fé. É por meio da fé que podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, que chegam a todo momento em nossas vidas. É a confiança inabalável na fidelidade de Deus. Quinto, colocar o capacete da salvação. Aqui é a mente convicta de quem realmente somos. Somos salvos, filhos e co-herdeiros com Cristo da glória eterna. E, finalmente, usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus venceu a tentação no deserto pela palavra de Deus. Assim, a eficácia dela depende de sua prática constante em nossas vidas. Irmãos, a armadura não vai cumprir a sua função na vida do soldado se ele não usá-la ou fugir da guerra com medo. A utilização dela ou não dirá se você está batalhando com Cristo ou se está fugindo da guerra. Assim, Paulo termina este capítulo dizendo que a oração que nos coloca de pé, aptos para a batalha, é apresentada por ele como uma das marcas importantes da vida cristã. A oração do crente precisa ser contínua, guiada pelo Espírito Santo, perseverante e intercessora por todos os irmãos e líderes da Igreja de Cristo. Amados irmãos, jovens amados, que sejamos homens e mulheres de Deus prontos para fazer a vontade de Deus e fazer o que for necessário para o crescimento do reino de Deus. Amém? Você está pronto para esta guerra espiritual e vencermos em nome de Jesus Cristo? Se você está, ore ao Senhor intensamente, busque a presença dele, seja cheio do Espírito Santo e com certeza você terá uma vida segura, uma vida de paz. Não a paz do mundo, mas a paz de Deus, em meio até aos problemas e às dificuldades que vivemos no mundo, mas teremos paz. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos teus ensinamentos, que sejamos homens e mulheres, que sejamos jovens cheios do Espírito Santo, buscando sempre a tua vontade em nossas vidas, dando testemunho daquilo que o Senhor já tem feito na nossa vida para a glória do teu nome. Que o mundo saiba que o Senhor é Deus através das nossas vidas. Em nome de Jesus, usa-nos para a tua glória, Senhor. Usa-nos para que falemos poderosamente da tua palavra e de Jesus Cristo às pessoas que estão à nossa volta e que hajam frutos, que haja conversão em nome de Jesus. E assim, ó Pai, estejamos sempre fazendo a tua vontade,
segundo aquilo que o Senhor deseja de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, até a próxima aula. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.